O professor Marco Antônio Souza Alves é professor adjunto de Teoria e Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro permanente do programa de pós-graduação, né, dessa mesma instituição, doutor em Filosofia pela UFMG, tendo feito estágio de pesquisa pós-doutoral em Paris, na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais. Na oportunidade, defendeu a tese O Autor em Cena, uma investigação sobre a autoria e seu funcionamento na modernidade, cujo principal marco teórico é o Foucault, né, que é o tema da nossa conferência de hoje. Ele também é coordenador e integrante de projetos de pesquisa variados, dentre os quais eu destaco, né, a governamentalidade algorítmica, novas tecnologias de poder e novos desafios jurídicos, tendo publicado também vários artigos acadêmicos, como Cidade Inteligente e sabia que não ia dar certo sempre, Governamentalidade e Algoritmo, Liberdade de Controle na Era da Informação, e um texto que eu gosto muito, utilizo na disciplina de História de Direito, o Direito de Apropriação Privada em Locke, um pensamento de transição. O título da conferência de hoje é Genealogia e Crítica, a relação de Michel Foucault com a tradição frankfurtiana. Então, sigamos todos, né? Viva o São João, Alá Vantu, você tem a fala, Marco Antônio, pode ficar à vontade. Bom, primeira coisa, queria agradecer muitíssimo, Felipe, pelo convite, é um prazer estar aqui. Também a presença do Thiago, que vai ser o debatedor dessa noite, prazer em conhecê-lo, de colegas que também estão aqui, Luiz Decor, a Laís, também é um prazer estar aí dialogando com todos vocês. Bom, o que eu proponho para apresentar aqui essa noite, já está abrindo aí os slides, ótimo. O que eu queria era seguir um percurso mais ou menos simples, já pode passar aí para o próximo slide, inclusive, que é um percurso em 3 momentos, assim. Primeiro eu queria fazer alguns esclarecimentos iniciais, contando um pouco a história desse diálogo do Foucault com a teoria crítica, com a tradição da teoria crítica, que é um diálogo por vezes escasso, até mesmo inexistente, por vezes, e em grande parte das vezes, muito ruidoso, cheio de ruídos, com várias acusações e incompreensões mútuas. Bom, isso eu queria falar rapidamente no primeiro momento. No segundo momento, queria olhar especificamente para o olhar crítico frankfurtiano em relação a Foucault, isso especialmente a partir de Habermas, e aí seguindo por diferentes pensadores que são associados a essa tradição, Honneth, a Ben Habib, a Fraser, etc., todos fazem uma série de críticas ao projeto genealógico Foucaultiano. E, por último, assim, e essa é a parte que eu queria dar um destaque maior, até porque eu considero que ela é menos conhecida, eu queria apontar para algumas tentativas contemporâneas de aproximação entre Foucault e Frankfurt, essa tradição crítica frankfurtiana. E para falar dessas aproximações que eu vejo atualmente, eu queria dividi-las em 2 vias. A primeira via, ela propõe uma espécie de colagem ou complementação, colocando junto genealogia e crítica. E a segunda via, essa é a via, por exemplo, que eu vou trabalhar aqui em 2 autores, uma autora e um autor contemporâneos, que é a Amy Allen e o Colin Cookman. E a segunda via, eu percebo uma tentativa de releitura mesmo do Foucault, e buscar uma tentativa de pensadores ligados à tradição da teoria crítica de buscar ali na genealogia uma espécie de refrigeração dessa tradição e da postura crítica, reconhecendo a genealogia como uma prática crítica legítima. Essa me parece a abordagem, por exemplo, do Martin Zarr e do David Owen. Então, esse é o percurso que eu queria tratar aqui. Eu vou começar, então, pelo primeiro ponto, com os esclarecimentos iniciais, falando um pouco dessa história, desse diálogo, por vezes inexistente, por vezes ruidoso. Bom, primeiro dado importante para quem tem pouco contato com essas tradições é que os trabalhos de Foucault foram basicamente produzidos entre os anos 60 e os anos 1960 e 1980. E, portanto, eles são posteriores a grande parte dos trabalhos, especialmente os trabalhos da primeira geração da Escola de Frankfurt, que se desenvolveram basicamente entre os anos 1930 e 1960. Então, eles são, em parte, posteriores, em grande parte posteriores, em parte contemporâneos a alguns trabalhos desses teóricos da chamada primeira geração de Frankfurt,
enfim, que envolve os trabalhos aí do Adorno, do Horkheimer, do Marcuse, do Pollock, do Kirchheimer, enfim, de vários outros. Bom, embora haja muitos pontos aí de contato entre o trabalho do Foucault e o desses pensadores, a verdade é que não houve um diálogo direto. Foucault não estabeleceu um diálogo muito direto com essa tradição alemã de pensamento crítico. Talvez a exceção assim, mais visível desse desconhecimento de Foucault em relação a essa tradição seja o livro Punição e Estrutura Social, que é um livro de 1939, escrito pelo Georg Rusch e pelo Otto Kirchheimer, que são dois teóricos ligados à tradição crítica frankfurtiana. E esse livro, ele sim é abordado, analisado e criticado em Vigiar e Punir. Mas fora isso, praticamente a gente não encontra uma ou outra referência isolada, assim, a Horkheimer, alguma coisa ao Benjamin, mas muito isolado, praticamente inexistente na obra do Foucault. Lá no final dos anos 70, a partir de 78, o Foucault chega a mencionar isso, a se referir a esse distanciamento. Ele chega, inclusive, a se queixar, dizer que talvez um contato mais precoce com esses autores e com essa tradição de pensamento crítico, que isso poderia ter poupado muito trabalho a ele. O Foucault chega a dizer isso, mas embora o Foucault reconheça o valor desses trabalhos e de alguma maneira ressinta não ter se apropriado mais deles, ele também não deixa de tecer várias críticas, de indicar suas diferenças em relação ao projeto crítico frankfurtiano. Ele aponta, assim, basicamente para a forma, né, de crítica da racionalidade ocidental, que seria distante do tipo de crítica que Foucault propõe a fazer, que é mais regional. E, além disso, ele também aborda algumas vezes a relação entre sujeito e poder, e aí ele mostra uma diferença, o tempo inteiro Foucault acentuando mais uma dimensão positiva ou constitutiva do poder, no que diz respeito a um poder que produz sujeitos mais do que propriamente que reprime ou que age negativamente sobre sujeitos pré-constituídos. Enfim, esses são alguns pontos que Foucault chega a ponderar suas diferenças, mas, no geral, o que a gente tem é um desconhecimento em relação a essa tradição. E, para finalizar esses esclarecimentos iniciais, cabe destacar o quase diálogo que se estabeleceu entre Foucault e Habermas. Eles, sim, contemporâneos, e que todos sabem, o Habermas é o grande nome dessa dita segunda geração da escola de Frankfurt, e creio, né, que o texto que Foucault publicou no último ano de vida dele, em 1984, intitulado Qu'est-ce que la lumière, né, o que são as luzes, que é, enfim, um texto escrito e publicado em comemoração ao bicentenário de publicação do famoso opúsculo escrito por Kant em resposta à pergunta, Basis auf Klärung. Enfim, esse texto de Foucault, em grande medida, a gente pode ler ele como uma resposta às críticas que o Habermas já vinha fazendo ao Foucault e à genealogia, de uma maneira geral. E, basicamente, o Habermas acusava a genealogia de ser uma perspectiva irracionalista, um tipo de crítica radical da razão pós-moderna, etc. E o Foucault claramente sustenta nesse texto uma dimensão crítica para a genealogia e reivindica para ela uma herança moderna e kantiana. Ele reivindica também para si, digamos, o seu Kant. Infelizmente, a morte aí precoce do Foucault impediu que esse debate tivesse alguma continuidade. Depois o Habermas chegou a publicar alguns textos, reviu algumas questões, mas, de uma maneira geral, foi um debate que poderia ter acontecido e não aconteceu. Bom, então, queria partir para a segunda parte da minha fala, para tratar das acusações que os frankfurtianos, em geral, fizeram de Foucault. Começando por Habermas, que foi talvez aquele que primeiro organizou um conjunto de críticas, apresentou-las publicamente e tentou, me parece, fazer um movimento no sentido de estabelecer um diálogo ali com o projeto genealógico, com Foucault, que, como eu disse, acabou não prosperando, acabou não indo adiante por causa da morte precoce do Foucault. Mas a tendência que a gente percebe entre os frankfurtianos, começando ali com Habermas, é justamente de ver no projeto genealógico
um projeto que tem lá seus méritos, mas que seria filosoficamente frágil, né? Que seria incapaz de sustentar uma pretensão crítica, tal como o Habermas e os frankfurtianos em geral compreendem. Que tipo, né, de pretensões críticas? Basicamente, a pretensão de construir uma teoria da sociedade filosoficamente orientada e empiricamente fundada, e que tem em vista a transformação social, uma teoria, portanto, engajada, né, movida por um anseio de emancipação social. Basicamente, ele não vê a genealogia como uma perspectiva capaz de oferecer isso, né? Em suma, os frankfurtianos, eles tentaram, desde aí de Habermas, deslegitimar a crítica genealógica, como sendo uma crítica que padece de um déficit de justificação. Ele vem em Foucault, o Habermas, uma perspectiva que é empírica, histórica, mas sem uma clara dimensão crítica reflexiva, né? Que padece de confusões normativas, o que ele chama de criptonormativismo, ou seja, uma perspectiva crítica que não fundamenta suas próprias condições de possibilidade, que torna possível essas críticas e fundamenta essas críticas. Enfim, esse olhar crítico, ele permanece, né, naqueles pensadores que a gente pode dizer que compõem o que depois, em alguns lugares, a gente classifica como a terceira geração da escola de Frankfurt. Então, se a gente olhar pensadores como Axel Honneth, por exemplo, que publicou Crítica do Poder em 1991, ou então a Nancy Fraser, né, que publicou em 81 também um texto, né, sobre Foucault, Foucault e o Poder Moderno. Tem também texto da Ben-Habib, a Sheila Ben-Habib, dos anos 80, né, num texto que é intitulado Crítica, Norma e Utopia, de 86. Enfim, esse conjunto de textos a gente percebe, de uma maneira geral, especialmente na Fraser, também no Honneth, um interesse maior pela crítica genealógica, pela perspectiva crítica genealógica, mas, de uma maneira geral, eles retomam uma parte dessa visão crítica delineada pelo Habermas acerca do déficit normativo, da confusão normativa, etc. Então, embora a gente perceba nesses teóricos já talvez um interesse crescente pelo Foucault, em especial pela concepção de poder em Foucault, pela noção, pelo modo como o Foucault pensa as relações de poder, eles, de uma maneira geral, esses teóricos interpretam a genealogia como uma investigação que é empiricamente frutífera, mas que é normativamente confusa, né? E, portanto, é como se o interesse se direcionasse para esse ponto de vista histórico, mas não para a sua capacidade de fundamentar filosoficamente a crítica. Digamos, eu estou passando rapidamente por isso, porque essa me parece uma história já bem conhecida, né, do Habermas lá dos anos 80, do final dos anos 70, início dos anos 80, e depois desses teóricos, Fraser, Ben-Habib, o Honneth, etc., ao longo dos anos 80, início dos anos 90. Então, esse foi um debate que marcou basicamente essas décadas, o final do século passado. O meu objetivo, então, aqui vai ser outro. Eu gostaria de dedicar mais tempo, voltar meu olhar para estudos mais contemporâneos, que procuram reaproximar, de alguma maneira, o Foucault da tradição da teoria crítica. E eu gostaria de enfatizar o modo como Foucault, portanto, vem sendo lido por esses herdeiros aí da tradição frankfurtiana. Então, eu percebo, dentre esses pensadores, que alguns deles são incluídos dentro do que se chama quarta geração da escola de Frankfurt, um interesse, em grande parte deles, um interesse maior pela genealogia Foucaultiana. Mas, ainda assim, eu distingo dois movimentos, duas vias em que essa aproximação vem acontecendo. Por um lado, nós temos aqueles que pretendem buscar na genealogia um complemento para a teoria crítica, né? Uma espécie de ajuda, digamos assim, especialmente no que diz respeito ao diagnóstico do presente e à análise do poder. Essa é uma tentativa de aproximação, portanto, que me parece mais próxima da visão tradicional da escola de Frankfurt, porque se apoia nas críticas que essa tradição dirigiu à genealogia já há algumas décadas, né, especialmente desde Habermas para frente. E procura fazer o quê? Acomodar essas abordagens, tentando retirar o que supostamente há de melhor em cada uma delas, né? É nesse sentido que eu vejo o trabalho da Amy Allen, por exemplo, que é uma professora de
pesquisadora nessa área, né, nos Estados Unidos, na Pennsylvania State University, e que é editora, inclusive, de uma coleção de livros publicada pela Columbia University Press, que publica várias obras da tradição da teoria crítica nos Estados Unidos. Ela publicou em 2008 um livro que eu vou comentar aqui, que é o The Politics of Ourselves, né, a política de nós mesmos, digamos assim, ou do nosso eu. Bom, e o outro autor que vai nessa linha também é o Colin Cookman, também um norte-americano, que é professor em Oregon, que publicou em 2013 um livro chamado Genealogia como Crítica. Bom, por outro lado, eu vejo um movimento diferente por parte de alguns teóricos que vêm dessa tradição da teoria crítica e que defendem que, de uma maneira geral, os frankfurtianos eles não entenderam o projeto genealógico adequadamente. E que as críticas, portanto, feitas, delineadas por Habermas e depois também pelas gerações seguintes, que, em grande medida, foram críticas que partiram de leituras incorretas do projeto genealógico e que, portanto, seria preciso, primeiro, reler Foucault, né, ou seja, propor uma nova leitura, e essa nova leitura permitiria descortinar novas perspectivas para a teoria crítica. Enfim, então, essa segunda via, digamos assim, ela sustenta que talvez Foucault pudesse refrigerar um pouco o projeto crítico, seria preciso a gente dar um passo atrás em relação a essas críticas que foram feitas, e talvez também a genealogia pudesse contribuir para libertar a tradição frankfurtiana de um certo esgotamento que ela viveria atualmente, muito voltada para reflexões filosóficas assim, de grande abstração e distantes de um projeto mais claro de transformação social e de diagnóstico do presente. E uma tendência também a essa tradição de um certo ensimesmamento, né? Ou seja, uma eterna releitura de sua própria tradição, da própria noção de crítica, a crítica da crítica, etc. Então, em alguma medida, alguns teóricos acreditam que, a partir da genealogia, poderia vir uma certa refrigeração dentro dessa tradição. E nós vemos aí uma tendência a buscar na genealogia e reconhecer nela uma leitura também legítima do projeto iluminista, do projeto do esclarecimento. E não é à toa que o Foucault, no último ano de vida dele, claramente reivindica essa herança kantiana. Então, de alguma maneira, esses releitores aí de Foucault e da genealogia, a partir de um ponto de vista mais próprio da teoria crítica, eles reconhecem, passam a reconhecer uma legitimidade para essa outra via crítica a partir de Kant, que desemboca na genealogia. Bom, quem são esses teóricos que se posicionam dessa maneira? O primeiro deles, que eu vou tratar aqui, é o Martin Zarr, que é um professor hoje de filosofia social em Frankfurt, então ele sim é um frankfurtiano, no sentido próprio do termo, e o David Owen, que é um professor também de filosofia política e social na Inglaterra, na Universidade de Southampton. Bom, então vou partir para a apresentação de cada um desses autores aí mais contemporâneos, começando pela Amy Allen, que é essa norte-americana, que basicamente o que a gente encontra na proposta dela, né? Uma tentativa de conciliar, em grande parte, Foucault com Habermas e Butler com Ben-Habib, né? Então, ela coloca, de um lado, dentro dessa tradição genealógica, Foucault e Butler, e, de outro lado, dentro de uma tradição mais própria à teoria crítica, o Habermas e a Ben-Habib. Bom, e qual que é a junção que ela propõe? Ela destaca dois aspectos da teoria crítica, né? Por um lado, o aspecto do diagnóstico, que é um aspecto explanatório, um diagnóstico crítico das patologias sociais do presente, um estudo empiricamente fundamentado, etc. Esse é um aspecto, mas o outro aspecto seria o voltado para a transformação, o aspecto antecipatório, utópico, né? A avaliação normativa, a propositura, propor caminhos para a transformação futura, social, etc. De alguma maneira, o argumento da Amy Allen é de que cada uma dessas tradições poderia contribuir com um desses aspectos, né? Contribuiria melhor para um desses aspectos. A tradição
da genealogia contribuiria mais para o diagnóstico, enquanto a tradição que vem de Habermas contribuiria mais para a transformação, para esse aspecto antecipatório e utópico. Pode passar o slide, aliás. Para oferecer, então, esse diagnóstico adequado do presente, a Allen considera fundamental que a teoria crítica, então, ela recorra às análises sobre sujeição e subjetivação e tal, realizadas por Foucault e continuadas em grande medida pela Judith Butler. A junção, então, de Habermas e Foucault permitiria pensar as questões de gênero, questões de raça, em associação com as possibilidades de resistência, de transformação, vias emancipatórias, etc. Então, ela é como se, por um lado, essa compreensão de como se dá o processo de constituição desses sujeitos, o processo de sujeição, como o poder constitui sujeitos, seria a contribuição importante de Foucault, e, por outro lado, as vias de transformação, as propostas emancipatórias, aí o Habermas seria, talvez, a referência mais importante. A Allen pretende, então, oferecer, para poder realizar essa junção, ela propõe criar um novo quadro conceitual, sistemático, que sirva de base para uma nova abordagem feminista que faça justiça ao fato de que o eu, né, o self, ele é ao mesmo tempo constituído pelo poder, mas também capaz de autoconstituição, também portador de certa autonomia, de uma capacidade de agência. O projeto, então, da Allen, né, basicamente prevê fazer o quê? Por um lado, primeiro, uma análise da subordinação, portanto, uma análise do poder. No segundo momento, uma crítica dessa subordinação. E, por fim, ainda um terceiro momento que seria voltado para um direcionamento assim, para a transformação dessa realidade, com foco na noção de autonomia. O Foucault, então, é considerado pela Allen o ponto de partida, né? Ou seja, é preciso partir dessa crítica Foucaultiana. Mas é preciso começar com Foucault, mas ir além dele, né? Então, afinal, o que a Allen reconhece é que para tratar das transformações sociais possíveis, é preciso primeiro saber, né, onde nós estamos, né, partir de onde nós estamos, né, e a constatação dela, e ela está pensando especialmente a questão de gênero, é que nós partimos de uma situação de sujeitos que são generificados e que são constituídos por relações de poder. E a Allen, ela, ao defender essa proposta, ela se afasta da posição da Ben-Habib, na verdade. Ela discorda das críticas que a Ben-Habib tinha feito após as perspectivas pós-modernas, como se fossem incompatíveis com o feminismo, porque retirariam as bases para uma crítica legítima, que tornam possível uma crítica legítima, que seriam baseados basicamente numa ideia de uma autonomia, numa possibilidade de emancipação da mulher. Essa posição que a Ben-Habib defende em um debate que ela teve com a Butler justamente nos anos 90, que está publicado no livro, aliás, que é o Feminist Contentions, né? Bom, nesse debate, né, entre a Ben-Habib e a Butler, é interessante que a Fraser ela acaba adotando uma postura assim, intermediária. Ela sustenta a importância empírica da crítica do poder, de Foucault e da Butler, etc., mas busca incorporar os insights da Butler e do Foucault, que seriam insights empíricos, no interior de uma ampla teoria normativa proposta por Habermas, né? Então, para Fraser, ela tenta simplesmente colar as duas coisas, mas a leitura que a Allen faz disso, dessa tentativa, é de que a Fraser teria subestimado assim, as dificuldades envolvidas nessa integração das duas perspectivas, né? Ou seja, não dá para simplesmente colar Foucault e Habermas, não dá para simplesmente colar Butler e Ben-Habib. Haveria necessidade aí de fazer uma série de modificações nessas perspectivas para que elas possam, para que fosse possível acomodá-las assim juntas no seio de um novo, então, quadro conceitual capaz de sintetizar e de harmonizar as diferenças, né? E basicamente essa a proposta que Allen realiza, o que ela procura realizar nesse livro, e que ela mesma considera uma tarefa ambiciosa e que não teria sido feita pela própria Fraser, não teria sido adequadamente conduzido por ela. Bom, então esse eu acho que é um trabalho que aponta para isso que eu estou dizendo, que é uma tentativa de
aproximar Foucault da teoria crítica, mas partindo ainda dessa ideia de que é uma complementação e tal, de que há um déficit normativo na teoria, na genealogia, mas que isso poderia ser compensado por aquilo que Habermas, por exemplo, oferece e tal. Bom, outro autor agora que eu queria falar, vou tentar passar mais rapidamente por eles, é o Colin Koopman, que é, como eu disse, um filósofo norte-americano, que publicou em 2013 um livro, né, que ele faz uma leitura da genealogia com uma perspectiva crítica e relaciona com Habermas, especialmente. E o Koopman, ele percebe que há como que dois projetos críticos que vão se desenvolver a partir de Kant, e que o projeto kantiano do Foucault seria um projeto de problematização, uma perspectiva mais empírica ou histórico-crítica. Enquanto que o projeto kantiano da teoria crítica, especialmente do Habermas, seria um projeto de reconstrução, uma perspectiva mais utópica normativa. O que o Koopman, então, propõe? Uma reconciliação de Foucault e Habermas, né? Então, mais ou menos na linha do que a Allen propõe, portanto, conciliação entre a problematização, que seria o diagnóstico que a genealogia oferece, com a reconstrução, basicamente o aparato normativo habermasiano. O Koopman faz o quê? Ele rejeita a ética Foucaultiana, da transformação de si, aqueles trabalhos do final da vida de Foucault sobre cuidar de si, etc., sobre estética da existência. Ele rejeita isso, considerando uma abordagem incompleta, pouco desenvolvida, e, por outro lado, ele rejeita o diagnóstico da modernidade feito pelo Habermas, baseado na ideia de um processo de colonização do mundo da vida, etc., que para o Koopman seria uma apropriação não suficientemente trabalhada ou detalhada de vários insights weberianos, né? Enfim, então ele rejeita, vamos dizer assim, o aspecto normativo de Foucault e rejeita o aspecto do diagnóstico do presente de Habermas. Em suma, qual que é a intenção do Koopman? É reter o que haveria de melhor em ambos. O que há de melhor em Foucault seria o diagnóstico do presente, o que há de melhor em Habermas seria a sua construção, o aparato de fundamentação normativa. Bom, ele segue, portanto, pode passar o slide, aliás, por favor. Ele segue, então, a proposta geral da Amy Allen, só que ele sustenta um projeto que o próprio Koopman considera mais modesto, porque não se trata, segundo ele, de fazer a ambiciosa reconciliação em nível filosófico das duas tradições e tal, mas se trata apenas de propor uma mera complementação em nível metodológico, uma espécie de delegação de tarefas, né? Uma tarefa eu delego para uma tarefa eu vou delegar para o outro. E o Koopman acredita que a gente não precisaria assim, de uma síntese filosófica das duas tradições. Ele reconhece que não basta colar uma a outra, mas que, segundo ele, dependendo da interpretação que a gente faz, é possível aproximá-las. Elas são mais próximas, talvez, do que a gente imagina. Bom, e o Koopman, ao reconhecer isso, que não basta colar, ele vai justamente sustentar que há uma compatibilidade entre a noção de universalidade, ou proposta de umas pretensões de universalidade sustentadas por Habermas, com a perspectiva mais contextual, que acentua as contingências, que é própria da genealogia. E ele vai trabalhar isso no livro dele, mostrando que contingência, na verdade, se opõe à necessidade, portanto, especifica uma modalidade, que universalidade, na verdade, se opõe à particularidade, portanto, diz respeito ou especifica um escopo, e que processos contingentes, nós podemos sim, e não é contraditório isso, pensar em processos contingentes de universalização. Esse é o argumento central do Koopman, e que Foucault, basicamente, não rejeitaria propriamente o universal, mas sim as simplificações do universal. A genealogia é como se ela fosse uma permanente desconfiança em relação àquilo que a gente toma por universal. A genealogia, nesse sentido, ela auxilia a compreender os conflitos que estão inscritos nesse processo contingente de universalização. Ela nos recorda a todo momento que a universalização é uma pretensão que levantamos e que a sua realização se dá sempre por meio de um processo histórico. E o Koopman dá um exemplo para ilustrar isso da afirmação de direitos humanos.
que são direitos pretensamente universais, né? Um genealogista pode perfeitamente, sem negar a ideia mesmo de universalidade, mas simplesmente mostrar como se deu a contar a história da universalização desses direitos humanos, né? Fazendo desaparecer talvez o seu caráter heróico, assim, épico, e mostrando o seu caráter contingente, seu caráter conflituoso, etc. Percebo que isso não é propriamente uma negação da razão. O que a crítica genealógica ofereceria aos olhos do Koopman é uma contribuição valiosa, na verdade, para a reflexão racional, pois é o que permite que a gente compreenda, né, a contingência dos processos de universalização, e ao fazer isso permite, né, ajuda a gente a acessar, se dar conta do valor e da validade dessas pretensões de universalização. Então, nesse sentido, Koopman acredita que Foucault e Habermas podem ser conciliados, e que, na verdade, eles estão mais próximos do que a gente imagina. A dificuldade, talvez, do debate entre ambos se deu muito mais em função dos produtos gerados, diz ele, pela literatura secundária, que ela, sim, tendeu a se entrincheirar em campos distintos e opostos, cada um dentro do seu grupo, vamos dizer assim, e negando o outro. E aí, isso é que acabou produzindo um diálogo de surdos, ou seja, ninguém escutava o outro lado, não se escutava mais um ao outro, né? E a proposta do Koopman bom, ao invés de se encastelar em perspectivas opostas, perceber que há muitos pontos e muito mais pontos de contatos do que a gente talvez imagine assim, à primeira vista. Bom, então esses dois autores ilustram essa primeira via. Eu queria partir agora para a segunda via, começando pelo Martin Zarr. A segunda via, como eu destaquei, é aquela que tenta reler Foucault e discorda das críticas que os frankfurtianos tradicionalmente dirigiram à genealogia. O primeiro autor nessa linha é o Martin Zarr, que, como eu disse, hoje é professor lá em Frankfurt. E ele tem um texto que ele publicou agora, ano passado, intitulado aí Teoria Crítica e Pós-Estruturalismo, que está num livro, que é um compêndio, na verdade, com vários textos sobre teoria crítica, inclusive um dos editores é o Honneth. E nesse texto curto do Martin Zarr, ele ressalta uma certa aproximação entre a genealogia do Foucault e os projetos típicos da primeira geração da teoria da Escola de Frankfurt, né? E ele ressalta basicamente 3 pontos de aproximação. Eu não vou desenvolver muito isso aqui, mas primeiro, uma certa insatisfação com a noção clássica de viés marxista de ideologia, que estaria presente tanto na primeira geração de Frankfurt como em Foucault. Segundo traço, o diagnóstico pessimista da modernidade, que seria marcada, né, a modernidade por um incremento de regulação, de sujeição, a modernidade então associada a novas tecnologias de controle social, de normalização, etc., estaria presente tanto em Foucault quanto nesses frankfurtianos. E também o terceiro aspecto que ele ressalta é a tentativa de desenvolver uma visão da razão que fosse mais mundana, mais historicizada, mais contextualizada, portanto menos idealizada, e também numa perspectiva mais interdisciplinar. Então, esses traços, que eu acho uma perspectiva interessante, ele detecta tanto em Foucault quanto nos teóricos da primeira geração de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc. Bom, o Foucault abriria, na leitura do Zarr, uma via nova para a filosofia social crítica, né? Aí pode mudar, por favor, o slide. Que perspectiva, né? Basicamente, o Foucault introduz uma inovação conceitual que é fundamental para o Martin Zarr, que é a compreensão produtiva do poder, como um princípio assim, constitutivo geral. O foco que se deu tradicionalmente à repressão, à dominação, teria obscurecido o fato de que o poder funciona de maneiras muito diversas, né? Não existe, né, e o Zarr interpreta corretamente Foucault, na minha opinião, não existe uma situação completamente livre de poder, e ao pensar dessa maneira é como se o lugar e o papel da crítica fosse radicalmente alterado, né, modificado. Não existe um lado de fora do poder. O poder está sempre em relação também com a liberdade, ou seja, a liberdade não tem uma relação de oposição simplesmente ao poder, né? Não é correto opor simplesmente poder e liberdade. Esse é um outro ponto que o Zarr ressalta
no pensamento do Foucault, né? Em especial, ele lembra do texto, a conferência que o Foucault ministrou nos Estados Unidos em 1982, que foi publicado com o título Sujeito e o Poder, que é uma conferência na qual fica claro isso, né? Que a relação de poder não se estabelece entre sujeitos meramente passivos, que são meros receptáculos, né, dessas relações de poder, que o poder pressupõe, na verdade, sujeitos que são livres, ou seja, que oferecem uma certa resistência, que estão envolvidos em uma prática de governo, governo entendido nos termos do Foucault, desse final da vida dele, que é uma ação sobre a ação dos outros, uma ação que estrutura, na verdade, o campo das ações possíveis, né? E que, na verdade, a relação de poder não é uma relação que satura completamente a possibilidade de ação, então há sempre um jogo que envolve uma certa liberdade. A relação de poder, nessa concepção do Foucault, e o Sartre tem toda a razão de ressaltar isso, é uma relação agônica, ou seja, um contra o outro, mas, ao mesmo tempo, um pressupondo o outro. Poder não elimina a liberdade, mas estabelece com a liberdade uma relação que, ao mesmo tempo, é de incitação recíproca, mas também de conflito. Exercer poder sobre alguém significa, basicamente, fazer com que esse alguém faça algo, haja de uma determinada maneira. Portanto, é governar de alguma forma, guiar, conduzir sua conduta, né? E, para isso, é preciso que haja alguma liberdade, né? Que esse sujeito sobre o qual recai essa relação de poder, que ele também seja agente em alguma medida, que ele haja de uma forma direcionada, mas haja, né, também com alguma liberdade. O Foucault, inclusive, distingue nessa conferência de 82 o que é uma relação propriamente de poder de um estado de dominação, que seria um estado de pura violência, vamos dizer assim, que no limite, né, se a gente satura completamente a possibilidade de ação por meio da violência, é como se a gente retirasse desse sujeito a condição de agente e com isso eliminasse a ideia de que se trata de uma relação de poder. Então, perceba, se a gente satura completamente, ou seja, não há outro rumo possível de ação senão aquele que você é violentamente levado a fazer, etc., isso não é propriamente, nos termos do Foucault, uma relação de poder. Isso é um extremo que nos leva a uma negação da própria relação de poder. É um mero estado de dominação. Enfim, então esse é um texto que o Foucault desenvolve mais essas ideias e o Sartre se apropria disso para pensar o papel da crítica, como que está ligado a um certo acompanhamento do modo como o real é produzido, a produção dos corpos, das subjetividades, todos os elementos que compõem a ontologia social. Então, haveria ali um papel produtivo, positivo do poder. E ao contar essa história, e ao compreendermos, então, melhor o modo como o poder funciona, a crítica ela seria exercida a partir dessa perspectiva, na medida em que ela amplia a nossa visão sobre o nosso próprio modo de ser, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. E a crítica, então, ela cria as condições para que novos modos de ser e de agir e de pensar sejam possíveis. Enfim, então, assim como para os frankfurtianos, tradicionalmente, a crítica em Foucault ela também teria uma clara dimensão ética e política, que nos termos do Foucault seriam, enfim, se voltar contra esse governo de si e dos outros. Está também em questão ali a nossa individualidade, não tanto a liberdade individual, mas as formas de subjetivação. E o Sartre considera que a prática da crítica, de alguma maneira, se torna, sim, mais complexa em Foucault, na medida em que ela se volta contra a própria base ontológica do crítico, ou seja, o próprio modo de ser e pensar do próprio crítico. E, enfim, o Martin Sartre, então, aposta que é possível uma conciliação dessa via genealógica com da tradição, com a teoria crítica, e uma conciliação, portanto, desse poder pensado como dominação, que é a concepção tradicional de poder, que vem do Weber e tal, com o poder pensado em termos mais constituintes, como o poder que produz, a partir dessa perspectiva do Foucault. E pensar o presente para o Martin Sartre exigiria justamente pensar o poder ao mesmo tempo como dominação e como constituição. Enfim, então ele claramente aproxima Foucault da teoria crítica, mas ele revê todas as críticas que tradicionalmente foram direcionadas a Foucault e tenta reler Foucault e realizar uma nova
apropriação do pensamento e da perspectiva genealógica. Bom, para terminar, então, o último autor que eu gostaria de tratar, para me centrar mais nesses contemporâneos, como eu disse, é o David Owen, que, enfim, tem várias publicações, mas eu destaco aqui uma do final ainda dos anos 90, que ele trata das diferentes leituras sobre a Aufklärung, sobre o esclarecimento. Basicamente, o que o Owen sustenta é que o que está em jogo nessa relação entre teoria crítica e genealogia são concepções distintas da ideia de esclarecimento. E ele defende que a teoria crítica e a genealogia são práticas distintas de reflexão crítica, mas que são, em alguma medida, ambas são legítimas, né? Pode passar até, aliás, o quadro, por favor, o slide. Qual que é a proposta do David Owen, né? Basicamente, a teoria crítica ela teria uma orientação crítica mais legisladora, enquanto a genealogia teria uma orientação crítica mais exemplificadora, nos termos do Owen. Do ponto de vista da teoria crítica, a concepção que eles têm de iluminismo é um projeto que envolve uma espécie de reconciliação do real e do ideal por meio de um uso legítimo da razão. Essa é a leitura que o Owen faz. Enquanto o projeto, ou a concepção de iluminismo que a genealogia tem é pensar, enfatizar a atitude crítica da modernidade, para usar um termo do Foucault, a ideia de um ethos, né, um modo, né, de se postar, de agir, que é sempre reativado. E aí o que está no centro da concepção de esclarecimento própria da genealogia é o processo de problematizar os limites do presente e de se tornar outro, né, por meio de um uso agônico da razão. Enfim, então essa, em linhas gerais, é a diferença que o Owen traça entre as duas tradições, e ele percebe, então, que cada um deles, e aí pegando as figuras de Habermas e Foucault para exemplificar, cada um deles se apropriou de Kant à sua maneira, né? Então leu o projeto moderno, iluminista, de uma forma diferente. Como que fez Habermas? Né? Basicamente, em Kant, a gente já encontra, obviamente, uma relação entre o criticismo, a filosofia crítica e o uso público da razão, que é essa possibilidade de um uso sem coerções, uma discussão livre, um debate, né, livre, aberto, enfim. O Kant argumenta claramente nesse sentido, no texto do opúsculo, né, Was ist Aufklärung, ele argumenta que o uso público da razão é uma condição necessária para o esclarecimento, para que haja um esclarecimento público, e que, portanto, a defesa desse uso público e livre da razão, isso tem uma dimensão política e moral, ou seja, transformação ou esclarecimento, ele tem um aspecto que é a transformação de nós mesmos, mas também do mundo em que a gente vive. E o Kant ressalta que a liberdade não deve ser confundida com uma espécie de libertinismo, ou seja, com o uso desregrado da razão, sem limites, sem regra alguma, né? E o abuso, portanto, da liberdade é visto como uma ameaça, uma grave ameaça ao esclarecimento. Bom, Habermas claramente se apropria dessas ideias de Kant, ele segue essa linha, claro que seguindo um projeto que é diferente, de uma reconstrução, que o Habermas considera pós-metafísica da crítica, etc. Mas, como Kant, o Habermas também vai enfatizar essa relação entre o criticismo e a liberdade comunicativa, vai refletir sobre os pressupostos transcendentais ou quase transcendentais, semi-transcendentais da discussão livre e aberta, vai deslocar o foco que em Kant estava muito voltado para o sujeito, para a consciência, para a dimensão intersubjetiva, para essa comunicação orientada ao entendimento. A liberdade comunicativa, então, é vista também como uma condição necessária para o esclarecimento público, né? Isso em Habermas. O Habermas também vê com pessimismo o processo moderno de racionalização, como todo aquele processo, né, de colonização do mundo da vida por meio dos imperativos sistêmicos, etc. E há também em Habermas a ideia de que um uso desregrado da razão é possível, e ele está associado em Habermas a uma contradição, a crítica famosa da contradição performativa. E é com base nisso, aliás, que o Habermas critica Foucault por desenvolver, supostamente, uma crítica radical da razão, que afirma uma espécie de outro da razão, caindo, assim, em uma contradição performativa, porque a radicalidade da sua crítica, ela destruiria qualquer fundamento racional para a própria crítica.
E o Foucault, então, estaria, do ponto de vista de Foucault, associado a esse libertinismo kantiano, ou seja, a esse abuso da liberdade, vamos dizer assim, ao que o Habermas vai claramente associar ao que ele chama de esteticismo nietzschiano, né, que mina a autoridade, destrói, né, a autoridade da razão, enfim. E a genealogia é, desse ponto de vista, considerada uma ciência ilusória, assim, uma postura relativista, criptonormativa, incapaz de dar conta de suas próprias fundações. Isso claramente aparece no livro do Habermas, o discurso filosófico da modernidade. E o Owen, lendo, então, essa via habermasiana, conclui que é fácil perceber assim, como que Habermas ele repete a estrutura das reflexões kantianas sobre esse uso desregrado ou ilegítimo da razão. Né? E a conclusão óbvia, então, do Habermas é de que a genealogia, como uma prática crítica, ela seria incapaz de oferecer uma orientação adequada para o pensamento. Ela agiria muito mais seduzindo e corrompendo, digamos assim, o pensamento através de uma linguagem assim da transgressão que, na verdade, acaba minando e substituindo argumentos propriamente racionais. Bom, agora, qual que é a outra via que parte de Kant, ainda no anterior, de Kant, agora a Foucault, é a via que vai enfatizar o uso agônico da razão, o processo de se tornar outra em relação àquilo que nós somos. O Foucault reivindica também, como eu disse, a herança iluminista. Esse texto de 84 é interessante por isso, né? Respondendo às críticas que Habermas já começava a formular naquela época, o que Foucault diz, olha, eu não me reconheço nesse lugar que você está me colocando, né? Eu não me reconheço como um crítico radical da razão, um anti-iluminista ou kantiano. Pelo contrário, eu também me considero um herdeiro da atitude crítica da modernidade. Eu também tento reativar esse ethos moderno, kantiano, etc. Então, essas são as frases do Foucault nesse texto de 84. É nesse sentido que o Foucault interpreta a exortação de Kant, né, para que a gente tenha coragem de se servir do nosso entendimento, né, o sapere aude, ou seja, de assumir uma atitude crítica em relação aos limites do nosso tempo, né, de fazer do presente o problema por excelência da reflexão filosófica. Né, e são temas que o Foucault vai destacar. O criticismo, então, ele é compreendido basicamente como uma reflexão sobre os limites. Só que, ao contrário de Kant, que na leitura de Foucault teria pensado esses limites numa direção muito negativa, né, como algo, enfim, uma fronteira, pensando só nos limites de possibilidade do uso da razão, no caso do Foucault, ele pensa isso em termos mais positivos, ou seja, pensar as formas de transgressão possíveis, né? Perceber que tudo aquilo que há de contingente, de singular, por detrás do que é apresentado como universal, como necessário. E o Foucault ressalta também a diferença de método, né? Ao invés de uma reflexão de tipo transcendental, como a gente vê em Kant, uma investigação que seria, por um lado, arqueológica, que pensa as condições do nosso pensamento, como entendido aí como um evento histórico, e também genealógico, ou seja, que compreende o nosso modo de ser, de pensar e de agir como, enfim, algo que se constituiu historicamente, mas que é possível que a gente venha a ser, a pensar e a agir diferentemente. Bom, então Foucault descreve a genealogia como um trabalho realizado por nós sobre nós mesmos, como seres livres. Genealogia, a gente pode entender nesse sentido como uma prática da liberdade, é um trabalho sobre si mesmo, direcionado contra determinadas formas de governo, não contra toda e qualquer forma de governo, mas contra formas específicas que governam, sejam as populações, sejam as individualidades, né, e voltados assim para novas experiências. Então a genealogia tem essa dimensão também propriamente crítica, transformadora, de pensar novas experiências possíveis, tanto éticas quanto políticas, né, novas maneiras de governar a si mesmo e os outros. A genealogia então orienta o nosso pensamento crítico de uma forma que é diferente da tradição da teoria crítica, mas que não deixa de haver ali, obviamente, uma perspectiva transformadora. A ideia, então, também kantiana de uso público da razão, ela é basicamente direcionada para esse questionamento permanente dos limites contemporâneos daquilo que se apresenta como necessário. E daí a ideia de um uso agonístico da razão. E a gente
viveria, então, num processo infindável de desenvolvimento e de exercício da nossa capacidade de autogoverno, né, o que o Foucault vai chamar nesse texto de um trabalho paciente da liberdade. Né, enfim. Para terminar, então, esse ponto sobre o Owen, é interessante como que o Owen detecta uma assimetria entre as posições de Foucault e Habermas, e basicamente a assimetria que ele percebe é que, segundo Owen, o Foucault teria compreendido, basicamente, a proposta, a leitura kantiana que o Habermas fez e que a tradução da teoria crítica fazia, em alguma medida, mas ele teria compreendido, mas discordado das pretensões da teoria crítica. Já o Habermas, ele não teria compreendido adequadamente as pretensões da genealogia. Então, não se trata de alguém que compreendeu e formulou críticas, mas de críticas que nascem de uma incompreensão. Essa é a impressão, a defesa, enfim, a tese sustentada pelo David Owen, que eu tendo a concordar em alguma medida com ela. Que o Habermas, ele basicamente não toma a genealogia nos seus próprios termos, que ele a avalia, na verdade, do ponto de vista de critérios, né? Ele avalia se a genealogia é capaz de satisfazer critérios de uma prática crítica pós-metafísica, e, portanto, é como se ele trouxesse a genealogia para uma análise que é estranha a ela, né, sem compreender a sua natureza. Em outras palavras, então, o Habermas desconhece a natureza da prática crítica genealógica e simplesmente a submete aos critérios impostos pela sua própria perspectiva crítica. E, obviamente, não é surpreendente que, ao avaliar a genealogia dessa maneira, não é surpreendente que ele só veja nela déficits normativos, irracionalismo, etc. Em suma, é como se o Habermas ficasse preso à sua própria prática crítica. E o David Owen, então, entende que o Foucault teria compreendido melhor a prática crítica pós-metafísica do Habermas e apresentado discordâncias por meio de uma releitura do projeto iluminista. Daí também uma releitura da ideia de racionalidade, da ideia de consenso, etc. Me parece que, de alguma forma, a postura do Foucault é mais ecumênica, digamos assim, ela não reivindica nenhuma exclusividade para a genealogia, como a única forma capaz de orientar o pensamento crítico, mas elas apenas sugerem uma via possível. Bom, para terminar, então, umas palavras finais. Basicamente, eu queria só deixar aqui uma espécie de panorama de algumas tentativas mais recentes de aproximação de Kant com essa tradição crítica, revendo, em parte, algumas das críticas que foram tradicionalmente direcionadas a Foucault, algumas das acusações feitas de fragilidade, etc., da genealogia. Mas eu queria deixar aqui a ideia mais uma defesa de uma postura mais aberta, que acolhe diferentes perspectivas críticas, que admite uma certa multiplicidade de correntes, né? Portanto, uma postura diferente de um modelo meio jurídico, de alguém que se coloca na posição de um legislador, de um juiz que vai ditar as leis ou vai examinar a validade dessa ou daquela perspectiva a partir de e aí vai dizer, né, como se fosse um exame de um caso, que vai encontrar um suspeito, vai imputar um crime, vai proferir um veredito, etc. Enfim, me parece que, antes de mais nada, é importante essa sensibilidade para dar conta da natureza e das pretensões de cada perspectiva. E o mais importante para mim, obviamente, não é a fidelidade a essa ou aquela tradição do pensamento, seja genealógico, seja da teoria crítica. O foco deve ser a manutenção de uma certa postura crítica, né, de tornar a realidade algo inaceitável, de refletir sobre as possibilidades de transformação, de tentar partir de um esclarecimento dos mecanismos que fazem com que nós sejamos aquilo que somos hoje, né? Por que pensamos assim, por que sentimos assim, por que agimos assim, etc. E colocar em crítica isso, né? Então, para concluir, pode passar para o último slide, então, por favor. Queria só deixar essa mensagem, né, que aquele que coloca a si mesmo em questão, ele está já a um passo de vir a ser outro. Muito obrigado, gente, pela atenção, pelo tempo. Opa, obrigado, estava aqui me ajeitando para voltar, deixa eu interromper aqui a apresentação. Obrigado, Marco Antônio, pela fala, eu achei bastante interessante, eu não vou me alongar, não,
Em seguida, já passo a palavra para o professor Tiago, só explicando rapidamente para aqueles que não estavam presentes no começo e estiveram, né, nas outras conferências. A partir de hoje, a gente está adicionando uma modificação na metodologia do evento. A gente vai contar com professores comentaristas. Então, fazendo essa função hoje, nós temos o professor Tiago Arruda Queiroz Lima, né, que é graduado em Direito pela UFC, mestre em Ciências Jurídicas pela UFPB e doutor em Direito pela UNB. Né? Defendeu recentemente, no ano de 2019, a tese intitulada Governamentalização da Justiça no Brasil, modo governamental de subjetivação, dispositivo jurisdicional de exceção e a Constituição como um custo, né? Que atualmente está sendo preparada para ser lançada como livro pela editora Lumen Juris. Então, acredito que os diálogos vão ser interessantes. Eu passo já a palavra para você, professor, fica à vontade. E aqueles que desejem agora votar com atenção no chat, quem quiser fazer perguntas ou se inscrever, né, para fazer as perguntas ao final da fala, ao final das respostas do professor Marco Antônio aos comentários de Tiago, fique à vontade. Pessoal, me ouvem bem? Uhum. Boa noite. Queria, antes de tudo, né, parabenizar pela fala, professor Marco Antônio. É um prazer conhecê-lo, né, mesmo que à distância, né, mesmo que com as contingências da pandemia. Mas achei incrível a fala, muito interessante, muito esclarecedora. Acho que tocou nos pontos, assim, realmente nos pontos mais instigantes dessa discussão, né, e de uma forma muito, muito clara, assim, excelente, excelente. E agradecer ao professor Felipe pela oportunidade de estar aqui nesse diálogo, né, nessa conversa, né, sobre, né, duas das concepções ou dos pontos de vista ou das formulações críticas mais importantes do século XX, né, sem dúvida nenhuma. É claro que você pode falar de como tudo isso se relaciona com o marxismo e tem uma certa relação com o marxismo, e de como o marxismo também tem sua raia própria nessa, né, e é claro que o marxismo é fundamental nisso, mas a gente está falando com certeza de duas das linhagens, né, duas dos pontos de vista críticos mais importantes do século XX e, consequentemente, até hoje, né, e fundantes do pensamento crítico até hoje, né. Um ponto que me chama a atenção, né, e que talvez seria interessante explorar no debate, né, e que eu acho que é particularmente importante, é o ponto da leitura que se faz de Foucault. E tu tocou num ponto, né, o professor Marco Antônio tocou num ponto, agora ao final, ao falar da obra do Owen, e disse que tinha acordo com isso, mas eu acho que era um bom ponto para a gente desenvolver, é como, na verdade, me parece, eu vou, talvez, puxar um pouco mais a sardinha para Foucault, então eu sou muito sincero nisso, porque é com quem eu, em geral, tenho mais afinidade, tá? Mas eu tento também evitar a igrejinha. Eu acho que essa é a coisa mais empobrecedora, esses feudos acadêmicos não servem para nada, embora, como já foi destacado na fala do professor, e como eu também, né, eu vou passar por isso, né, também não dá para dizer que é tudo igual, não dá para fazer um ecletismo vazio, né, ou é um trabalho teórico sério, que consegue desenvolver algum tipo de síntese, ou você realmente não vai dar pé, você vai cair no ecletismo pobre, teoricamente. Mas a minha impressão é que existe um ponto que é problemático em geral em relação à obra de Foucault, que tem a ver com a expectativa que os leitores da obra de Foucault têm, e que eu acho que no caso de Habermas é algo particularmente sintomático, que é o quê? As pessoas esperam de Foucault, como é que as pessoas leem Foucault? Elas esperam um crítico. A nossa visão de crítica, até de senso comum da crítica, né? Mas o Foucault trabalha isso com a ideia de crítica no Kant, né? A ideia de crítica no Kant não é necessariamente, ou não precisa ser, para o Foucault, né, o estabelecimento de critérios normativos universais. Ela prescinde disso. Né? Mas nós nos acostumamos, de certa maneira, ao ler um autor crítico, ao ler um autor identificado com um campo emancipatório, a esperar esses critérios normativos, né? A esperar, a ter uma certa ansiedade, sobretudo por critérios normativos que se apresentem como universais. E aí, quando o sujeito lê o Foucault falando da psiquiatria, e dissecando a psiquiatria, ou quando o sujeito lê o Foucault dissecando o neoliberalismo, ou quando o sujeito lê o Foucault dissecando a prisão,
ele acha que ali há uma crítica puramente destrutiva. Mas eu acho que é no final da história, no final da introdução à história da loucura, que o Foucault diz: eu não falo isso para ser contra a medicina. Eu nunca disse que eu era contra a medicina em geral. Eu nunca disse que eu era antipsiquiátrico em absoluto. Né? Mas as pessoas tendem a ver a crítica, porque a decifração do problema é muito profunda, a decifração é radical, né? A ideia de arqueologia no Foucault, e só se aprofunda com a genealogia, não é um recuo em relação à arqueologia. A ideia do Foucault é de que ela é arqueologia porque ela, não é porque ela vai buscar na história, mas é porque ela busca na base dos sistemas de pensamento, na base humanas, que é ciências humanas, que racionalidade criou essas ciências, que condições de possibilidades históricas e de poder fizeram essas formas emergirem. Né? Então, como a decifração é muito radical, e Foucault vai ao fundo e faz uma autópsia do poder, as pessoas tendem a achar que, na ausência de falas normativas constantes, de pontuações normativas claras e frequentes né, e absolutamente explícitas do que deve ser feito, parece que se tende a achar que a crítica dele, então, é uma pura negação daquilo que ele critica. Né? E assim seria também uma crítica da própria razão. Porque, no fundo, se a medicina não serve para nada, como é que o Habermas vai ouvir que a medicina não serve para nada? Não tem. Para o Habermas, por mais que essas coisas tenham se separado do mundo da vida, né, elas têm um valor em si, né, um valor que é o desenvolvimento, né, da razão. Então, nós não podemos perder isso. E ele vê em Foucault, portanto, o inimigo. Né? Mas, veja, se, em geral, nós tendemos a ler Foucault assim, eu já conversei com muita gente que pega um livro de Foucault e espera isso e aí tira conclusões precipitadas. Mas o caso de Habermas é absolutamente sintomático, que eu acho que tu passou por esse ponto, mas eu acho que é um ponto muito legal para a gente desenvolver. O Habermas não consegue ver a crítica kantiana, não consegue ver do ponto de vista do Foucault. E ele não consegue ver a teoria crítica como algo que não tenha, talvez, né, uma derivação em critérios normativos universais. Né? Por mais que o Foucault tente elaborar algum tipo de critério normativo que não seja universal, né? ou que seja sempre baseado numa espécie de contingência da autoprodução do sujeito, né? Dessa autopoiese do sujeito. Mas parece que o Habermas, como tu falou, que o Owen fala, não consegue ver, né? Porque é como se ele não consegue se comunicar, ironicamente, com a perspectiva genealógica, né? Mas me parece que isso é um problema para a leitura de Foucault em geral. E, é claro, a gente pode ter muitas opiniões sobre isso. Você pode dizer que Foucault, ao investir pouco na prescrição, ao investir pouco no aspecto normativo, em que tipo de transformação ele defendia, você pode dizer que ele errou e que ele acabou, né, fazendo uma teoria demasiadamente lacunosa. Mas isso não quer dizer que a leitura dele fosse essa. Isso não quer dizer que a melhor leitura de Foucault deva partir disso. Né? É muito interessante também, sintomático, que a maioria, assim, pelo que eu senti, há uma tendência de pegar o diagnóstico do Foucault, né, e a proposta frankfurtiana, né, de modelo, né, de tentativa de reorganizar. Houve uma pergunta aqui no chat sobre a teoria... sobre o agir comunicativo, a ação comunicativa e Foucault, né? Então, eu acho que esse ponto eu gostaria de te ouvir mais sobre ele, porque eu acho ele bem interessante, se tu achar conveniente. Um segundo ponto, aí eu estava falando dessa questão, né? Foucault normalmente funciona mais para o diagnóstico e os autores de Frankfurt, o aspecto normativo, mas o que eu queria tocar é ver... O Foucault, acho que até a década de 80, você vê, tu não passou por isso com ênfase, e eu concordo completamente. Mas aí fica algum resíduo aqui para eu explorar. E eu concordo com a tua metodologia, totalmente, não é uma crítica a ela. Mas realmente existe uma espécie de... Essa conversa ruidosa de que tu falou, existe fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. Né? Então, Foucault, ali até a década de 80, até 81, mais ou menos, por exemplo, no Nascimento da Biopolítica, se eu não me engano, 78, ele fala da escola de Frankfurt se separando dela, né? Diz que ele faz uma história da verdade, uma história dos regimes de veridição, enquanto os frankfurtianos estão buscando
a razão, estão buscando restaurar a razão diante da falta de razão, né? Da irracionalidade. Então, essa ideia de recuperar a razão é o ponto de vista dele. Né? Mas você não tem ainda você não tem uma crítica muito feroz até que o Habermas chame finalmente Bataille, Derrida e Foucault de jovens conservadores lá no discurso do Prêmio Adorno, né? Em que ele ali é uma crítica bem dura, né? E ali eu acho que acaba colocando um pouco os termos do jogo, né? Dizem que depois daquilo o Habermas foi para uma palestra a convite do Paul Veyne na França e o Foucault chegou lá, cumprimentou o pessoal e saiu, dizendo que não tinha tempo para aquilo. Mas me parece que aquilo deu um pouco as regras do jogo, pelo menos da relação entre Foucault e o Habermas, né? Porque quando o Habermas fala de uma realidade acabada e coloca conservadores com uma certa aliança com os jovens conservadores, como Foucault, Bataille e Derrida, é uma crítica muito, muito pesada, né? Então, acho que ali deu um pouco os termos e talvez tenha justamente esgarçado uma tensão que não precisava ser tão intensa, né? Porque, por exemplo, o Foucault fala em 84 ainda, né? Na entrevista de 84, que ele fala isso que tu mencionaste, que é a ideia de que se ele tivesse lido os frankfurtianos, só foram traduzidos lá na França na década de 70, ele podia ter lido em alemão, né? Mas ele podia ter ido atrás de ler em outras línguas, mas dizem que só foi traduzido na década de 70 na França, então ele disse que se tivesse lido, e ele fala isso em 84, ele diz, eu teria cometido menos erros e teria visto um caminho aberto e teria partido dali, né? Então ainda é uma perspectiva até simpática, né? Diante de quem foi chamado de um jovem conservador num discurso de grande impacto, era o Prêmio Adorno, lá em Frankfurt e tal. Então ali eu acho que se esgarçou mais do que se deveria, né? E aí, por exemplo, eu acho que também na entrevista de 84, que o Foucault fala, eu acho que é nessa entrevista, aquela que é de 84, e ele fala do agir comunicativo, e ali ele faz uma crítica, mas ao mesmo tempo você vê um espaço aberto, você vê uma fenda aberta, porque ele diz, eu acho que o agir comunicativo, o problema dele é que, assim, do meu ponto de vista, o poder não funciona assim, e não tem como você ter um agir que não é estratégico em alguma medida. Não tem como ter essa comunicação pura do poder. Era como ele via a teoria do Habermas, né? Mas aí ele vai tentar fazer o caminho dele e diz, olha, o que eu acho que precisa ter é um certo ethos, né? É uma certa prática do cuidado de si, né? E do sujeito, que nesse jogo reduza, né, o papel da dominação, e reduza ao mínimo. E você vê que não é uma postura antinômica, né? Eu acho que a antinomia mesmo, eu queria te ouvir nisso, eu penso que a antinomia mesmo está na universalização. E aí eu fiquei curioso quando tu falou da universalização contingente, porque me parece que a antinomia assim, mais profunda e que até absorve o debate da modernidade é o debate da universalização. É como se o Foucault estivesse dizendo a racionalidade, né, ela não é uma racionalidade, e a razão não é uma razão, nem é duas, e nem é três, como o Habermas quer, são múltiplas razões. É como se o Foucault, eu acho que existe uma crítica no Foucault, talvez implícita, de que a teoria do Habermas é uma espécie de autoimagem da Europa, como uma autoimagem de uma razão que cresce, 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 mesmo que se torne irrazão depois, mas ela é uma espécie de... É como se o Foucault dissesse, isso aí é uma autoimagem, eles absorveram um elemento que é como o poder vê a si próprio, né? Enquanto eu vejo racionalidades, inclusive, não numa perspectiva da teoria da escolha racional, nada do tipo, né? Mas o Foucault vai dizer, não existe prática que não seja racional. E talvez por isso que o Foucault tenha sido sempre tão bem aceito, mesmo que com muitas críticas empíricas, pelos antropólogos, né? Porque essa ideia de que, no fundo, talvez essa ideia da razão que cresce, 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 e a modernidade como esse processo comandado pela razão que cresce, 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 mesmo com a crítica da razão instrumental, mas me parece que o Foucault olha para isso e pensa, talvez a ideia implícita é de que, né, fora do Ocidente não há tanta razão assim, ou fora do poder não há tanta razão assim. O que ele está dizendo não é... E aí o Habermas entende isso como irracionalidade, mas o que o Foucault está dizendo é que existem racionalidades alternativas, né? Então, existem racionalidades não só diferentes, mas também que se chocam e são alternativas à razão. Talvez o mais próximo do que o Foucault chega de uma razão instrumental seja a racionalidade neoliberal, né? Racionalidade de governo neoliberal, né? Mas para ele a alternativa não é que eu tenho que opor a isso a irrazão, né? A irrazão, a falta de razão, né? Mas toda prática social é racional,
porque ela tem uma dimensão racional. Não no sentido da teoria da escolha racional, de que é um sujeito que calcula custos e benefícios, maximiza o próprio interesse, de forma alguma. Né? Mas é que toda prática, que é do indígena, ou a do preso, há uma racionalidade, né? Mesmo que alternativa a uma razão, duas razões, ou a bifurcação ou a trifurcação da razão. Né? Aí me parece que esse é o ponto. Né? Vê, inclusive, se a pretensão do Habermas com o agir comunicativo não fosse tão universalista, é difícil. É possível pensar uma teoria do agir comunicativo que não seja universalista? Que não vê... esse é o problema, talvez. Né? Então, eu acho que talvez esse seja o ponto em que é mais necessário fazer algum tipo de escolha, na minha opinião. Mas eu queria te ouvir mais porque a ideia da contingência, talvez ela também seja uma sinalização importante nesse sentido. Né? Eu não sei como é que está meu tempo, Felipe, como é que está? Já deu uma passadinha aí. Se puder já encaminhar os comentários, já passa para o Marco Antônio para a gente fazer as perguntas também. Pronto, então eu vou terminar com uma pergunta, porque passar do tempo fica chato. Eu já fiz algumas perguntas, mesmo que um pouco indiretas, mas talvez uma pergunta um pouco mais direta, e que é um desdobramento do que eu venho falando, será que é possível, de alguma forma, unir cuidado de si e agir comunicativo? Será que é possível alguma síntese disso? Né? Que seriam, talvez, não sei se tu concorda, mas seria, talvez, as formas mais evidentes no aspecto normativo dessas teorias. É onde Foucault tentou ali, nos últimos 4 anos ali de vida, praticamente, menos até, né, a rigor, há uma possibilidade de fazer alguma síntese. Na minha opinião, ela teria que tirar o universalismo de campo, porque não me parece que seja possível fazer essa síntese com o universalismo, mas essa é só a minha opinião preliminar. É possível juntar isso? Né? E aí eu estou dialogando com a pergunta da Dandara sobre o que o Foucault achava do agir comunicativo. Falei um pouco da entrevista de 84, né, em que ele reflete sobre isso, e que, na minha opinião, o desdobramento que ele dá a partir do ponto de vista dele, né, faz a crítica e dá um desdobramento a partir da ideia de cuidado de si, não é antinômico, né? Mas aí que tipo de síntese seria possível, né, entre um cuidado de si, que foi precariamente elaborado, claro, não dá para dizer que Foucault morre cedo, né? Isso é um fato da vida, Foucault morreu cedo, né? Isso é uma questão óbvia, de um vírus, né, por falar nisso, e que tipo de síntese seria possível? Fechei. Certo. Antes de passar a palavra de volta para o Marco Antônio, eu gostaria só de acrescentar uma pergunta que foi feita pelo chat, da nossa aluna Dandara, que gostaria de ouvir um pouco mais sobre como se daria essa genealogia do poder no História e Sexualidade. Né? A pergunta é específica para esse livro. Deixa eu perguntar aqui. Como se constrói o conceito de genealogia do poder em História e Sexualidade? Era isso, Marco. Fica à vontade. Ok. Bom, obrigado pelas questões, pelos comentários do Thiago. Eu vou tentar voltar aqui do começo, então, começar do começo, né, que é um caminho mais natural. Bom, a primeira observação assim, que eu queria desenvolver um pouco mais foi sobre essa ideia de que talvez o Foucault, a obra do Foucault, ela gere uma certa frustração em parte dos leitores que têm uma certa expectativa, né? Eles pegam para ler e esperam ali uma crítica talvez mais direta, a apresentação de um critério normativo mais claro, mais explícito, e ao não encontrar isso, aquilo que eles procuram, eles ficam frustrados e aí começam a acusar o Foucault de não ser suficientemente crítico, de não ser crítico de forma nenhuma. Por exemplo, uma crítica dessa natureza famosa foi a do Melchior, isso ainda nos anos 70, 80, acho que ainda nos anos 70, e que acusa o Foucault de ser um niilista, né, um niilista de cátedra, não sei o que é uma filosofia de pura negação, né, etc. Essa é uma crítica que foi comum, né, ao Foucault por um bom tempo. Assim. O que eu vejo assim, nessa crítica? Não é que ela está completamente errada, mas eu diria o seguinte, ela nasce de uma expectativa, é como se a gente esperasse do Foucault que ele entregasse aquilo que tradicionalmente a filosofia
procurou entregar, no que diz respeito a exercer essa tarefa crítica, e que é justamente o que a proposta dele está tentando mostrar, que, olha, talvez a crítica seja desenvolvida, ou deva ser desenvolvida, de uma outra maneira. Né? Então, ele não vai entregar aquilo que os leitores que têm uma concepção mais tradicional esperam. Né? Então, eu entendo essa frustração. Não sei, eu não acho que as pessoas assim leram mal. Elas simplesmente precisavam ter colocado um conjunto de questões sobre o ponto de vista delas, né? Sobre o que elas esperam de uma crítica, de um texto, etc. E por que, afinal de contas, isso não está ali em Foucault. Né? Faltou se colocar essa pergunta. Né? E aí, acho, primeiro, né, óbvio que há, sim, uma dimensão crítica, mas que ela se manifesta de várias maneiras em Foucault. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, que nas obras, nos livros mesmo do Foucault, que tem uma dimensão assim, mais histórica, né, de uma análise histórica de um período específico, de um domínio específico, um problema específico, e aí você tem a história da sexualidade, ou Vigiar e Punir, a história, vamos dizer assim, do sistema, das formas de punição, enfim, a história da medicina lá, da clínica, ou a história da sexualidade, enfim, tem diferentes histórias, ou da governamentalidade, você tem diferentes histórias, e nessas análises mais históricas não aparece claramente um posicionamento, por exemplo, a favor do movimento antipsiquiátrico, a favor da luta anticarcerária, isso não aparece tão claramente nessas leituras históricas. O que aparece nessas leituras? Aí é um tipo de crítica, que eu acho claro, propriamente genealógica. Aparece um deslocamento, assim, um esclarecimento sobre o nosso modo de ser hoje, como punimos hoje, por que punimos hoje, de onde vem isso, de onde vem essa produção desses sujeitos de desejo, essas formas de prazer, de onde isso vem, como constituiu historicamente. E ao compreender isso, é claro que há, para mim, já um engatilhamento crítico aí, que é a possibilidade de vir a ser diferente, de você perceber a contingência daquilo, de você colocar por terra o que há de supostamente ou pretensamente universal e necessário naquilo que, ao fazer uma análise genealógica, você percebe o caráter conflituoso, contingente daquela experiência, de como aquilo foi produzido. Então, só isso, para mim, já tem um efeito perturbador de deslocar as pessoas, de abrir caminhos para que elas se transformem, sejam outras em relação àquilo que elas são nesse momento. Mas isso é uma parte. Mas, para além disso, a gente não pode esquecer que o Foucault não tem só livros. Tem, aliás, uma coleção inteira de ditos e escritos. Né? Se a gente olhar as entrevistas, por exemplo, do Foucault, beleza, eu acho que tem razão quando fala que ali a gente encontra as linhas de atualização. Ali, o Foucault vai falar diretamente, conversar, dialogar diretamente com o movimento antimanicomial, vai dialogar diretamente com o movimento anticarcerário, vai se posicionar em relação a várias questões do seu tempo, vai assinar, fora o engajamento direto dele, o grupo de informações sobre a prisão, por exemplo, no início dos anos 70, ele vai para a rua, ele vai escrever manifesto, ele vai viajar, ele veio aqui no Brasil, assistiu à missa lá na Sé da morte do Herzog, por exemplo, né, contra a ditadura militar. Então, assim, tem todo um conjunto de atuação mais direta e engajada e que ele está se posicionando o tempo inteiro. Né? Então, assim, num certo sentido, não é só obra. Né? Eu acho que talvez uma questão interessante seja por que ele reserva para esses livros esse tipo de abordagem e deixa, talvez, para as entrevistas e em outros locais, assim, essa atuação mais direta. Tem todo o argumento Foucault também do intelectual específico, do que significa se posicionar criticamente, né, a partir ou de dentro de certas práticas, de dentro de um conhecimento ou de uma área de saber específico. Enfim, então, acho que basicamente essa frustração nasce de uma incompreensão dos caminhos e das vias que essa prática crítica, como ela se manifesta, como ela se desenvolve. E Habermas, claramente, eu acho que padeceu dessa incompreensão. Né? Quando ele acusa Foucault de ser um conservador, etc., de não haver ali um aspecto crítico bem fundamentado, etc., eu acho que ele foi, de alguma maneira, ele foi levado por essa leitura que não compreende a natureza dessa crítica. E o que é compreensível, né? Porque era algo novo, era algo que não era bem compreendido. E ainda mais para quem está todo imerso numa outra tradição, espera algo diferente, é algo, para mim, absolutamente compreensível.
Agora, ainda sobre as críticas do Habermas, é preciso lembrar, né, que é uma característica dele, eu diria, assim. Eu tenho uma formação, assim, na minha graduação, meu mestrado, eu estudei muito Habermas. Era uma época que se estudava muito, aliás, mais do que é hoje, inclusive, Habermas, tanto no direito quanto na filosofia. E minha dissertação de mestrado foi muito voltada para essas questões, etc. E foi aos poucos, foi depois que eu vim a ter contato com a obra do Foucault e a me interessar mais pelo pensamento do Foucault, foi posterior, foi sobretudo no doutorado. Enfim, então, eu meio que transitei de um lado para o outro, e vendo, assim, a filosofia do Habermas, ele desenvolveu, assim, muitos diálogos ao longo da vida dele com vários pensadores, com o Rorty, com o Gadamer, enfim, com várias pessoas em diferentes momentos, e ele tem uma tendência, primeiro, eu acho um lado interessante dele, essa tentativa, ele procura pelo debate, pelo diálogo, ele se dedica a isso, ele investe nisso, acho que ele tentou fazer isso com Foucault, mas não foi possível, eu tenho essa impressão, só que geralmente o Habermas ele tende a fazer uma caricatura do seu interlocutor, né? Isso para o bem e para o mal, eu até entendo. Por exemplo, é curioso até, porque um debate que eu estudei muito foi o debate do Habermas com o Appel e com o Rorty. E aí, contra Appel, ele usava argumentos que ele parecia vir do Rorty. E contra o Rorty, ele usava de argumentos que pareciam vir do Appel. E ele faz isso sistematicamente, assim. E eu entendo um pouco, porque é como se ele se colocasse no meio termo, então quando ele está dialogando com alguém que está num determinado... assumindo uma determinada posição, ele tende a se valer de argumentos do outro lado. E vice-versa. Então, em relação a Foucault, por exemplo, ele claramente tenta simplesmente colocar Foucault no lugar de um esteticismo nietzschiano e racionalista, pós-moderno, relativista. E aí ele usa todos os argumentos que são feitos normalmente contra essas perspectivas. Né? Eu até entendo que quando a gente argumenta, a gente tende a fazer isso, a buscar um lugar para o nosso oponente, vamos dizer assim, o adversário naquele debate, e aí a gente mobiliza argumentos que a gente considera válidos em relação àquela tradição, àquela posição. Mas eu acho que, sinceramente, foi injusto, eu acho que o Owen tem razão, né, foi aquilo que eu disse, quando ele sustenta que talvez a crítica do Habermas nasceu, em grande medida, de uma incompreensão. Bom, sobre o debate ainda Habermas-Foucault, para não avançar muito nisso, essas tensões que não precisavam ir tão longe, eu concordo plenamente com você, sabe? Aí entra... talvez vários aspectos, a questão política da época, alguns posicionamentos que foram assumidos por um, por outro, enfim, a tentativa de marcar uma certa posição num debate filosófico, o momento também dos dois são momentos diferentes, o Habermas ainda era um intelectual em afirmação nesse momento, né? O Foucault já era um filósofo mais estabelecido, né, nos anos 70 do que Habermas, que estava começando a aparecer assim na cena. Então, acho que essa coisa de ser mais enfático é comum também de quem está numa posição de quem está começando a ganhar um holofote, assim, ser mais conhecido, etc. Mas, enfim, acho também que quando você aponta para um debate mais profundo, um conflito mais profundo na noção de universalização, tem ali, por exemplo, Foucault, nesse aspecto, chegou a falar várias vezes sobre a diferença dele em relação a essa tradição da teoria crítica quanto à noção de racionalidade. Esse foi um dos pontos que o Foucault mencionou em diferentes textos. E basicamente é isso, né? Para Foucault, a racionalidade tem um caráter muito mais... São racionalidades no plural, são múltiplas, tem uma dimensão muito mais regional, as análises críticas que ele faz são muito mais regionais, domínios específicos da sexualidade, a punição, etc. E aí, né, é uma crítica muito mais imanente, que não levanta propriamente essas pretensões que a teoria crítica muitas vezes levanta. Bom, e assim, um último comentário, para não me alongar muito, sobre se é possível unir cuidado de si e agir comunicativo. Sabe que é engraçado isso, que eu vejo que a tendência, ao apresentar esses autores, talvez isso tenha ficado, né, claro, não sei se ficou claro, mas a tendência, quando as pessoas da teoria crítica vão ler Foucault, é não se interessar muito por essa questão da ética Foucaultiana, do final da vida de Foucault, se interessar mais pela genealogia, pela análise do poder, pela analítica do poder. Né? E é como se essa parte fosse aquela que, essa é justamente a parte que a tradição crítica ainda tem a oferecer, que é uma base normativa mais consistente e sólida para sustentar uma moral pós-metafísica, etc.
E, de fato, por exemplo, a Allen, né, no livro dela, quando ela fala do cuidado de si, ela trata disso, etc., ela vai fazer que a leitura que parece o Habermas nesse aspecto, que é de um esteticismo nietzschiano, que o Foucault abraçaria a ideia de uma estética da existência completamente livre, de cada sujeito poder produzir a si mesmo, etc., e que é, assim, um equívoco, uma leitura equivocada. Né? É engraçado que a Allen lê bem a parte da analítica do poder, mas na hora que chega na ética do Foucault é uma leitura que eu considero muito equivocada, assim, né? E ela faz uma contraposição, assim, simples, assim, como se ali fosse uma espécie de abuso da liberdade, vamos dizer, para usar a palavra kantiana, fosse um liberticismo, ou seja, apostar numa possibilidade de nós, sujeitos, num exercício da nossa própria liberdade, inventar radicalmente a nós mesmos. E não é dessa forma que a reflexão é conduzida, né, pelo Foucault ao tratar dessas possibilidades de produção de si, né? Não é uma liberdade limitada. Enfim, então, acho que é uma injustiça até com o Foucault e aí parece que é uma maneira fácil de de deixar essa questão de lado, falar, então isso aqui não é a boa via, né? Vamos voltar lá para o problema da autonomia pensada pelo Habermas, etc. Acho que seria uma via interessante a ser mais explorada, que eu não vi, talvez alguns outros trabalhos já estejam, provavelmente estão, eu já vi alguma coisa, mas não do pessoal assim, mais ligado diretamente à teoria crítica, mas alguns trabalhos que vão buscar, a partir do cuidado de si, dessa ética do último Foucault, uma base para repensar a crítica, mas não exatamente desses teóricos da teoria crítica. Vamos ver. Enfim, acho que talvez alguns autores, alguém aí tenha algum nome a sugerir nessa linha. Bom, e por fim, a pergunta da Dandara, assim, para terminar essa rodada aí, sobre a genealogia do poder em história de sexualidade. Bom, assim, tem várias coisas, né? Primeiro que a história da sexualidade são vários volumes. Eu imagino que ela está pensando no primeiro volume, que é a Vontade de Saber, que é a que a gente citou, que é o de 76, né? Que a gente citou claramente na época desse projeto de uma genealogia do poder, porque os outros volumes já são publicados só no último ano da vida do Foucault, e o último volume foi publicado agora, né? Que Foucault nem publicou em vida, que é As Confissões da Carne. Mas sobre a genealogia do poder na história da sexualidade, eu acho que é, assim, talvez um dos livros do Foucault que eu mais gosto, que ele tem uma capacidade de síntese impressionante no capítulo que ele fala do dispositivo da sexualidade, que é quando ele trata sobre o poder. E aí, eu não sei como responder, mas eu vou dizer só uma coisa que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem o livro, que é o seguinte, que as pessoas talvez ficam pensando assim, mas por que o Foucault vai escrever a história da sexualidade e dedica tantas páginas do livro a falar sobre sobre o poder, o funcionamento do poder, uma analítica do poder. E aí, basicamente, acho que a tese, para entender a tese do Foucault desse livro, é a percepção de que, olha, a relação entre o sexo e o sujeito, entre a constituição do sujeito de desejo, esse problema, entender de onde vem, por que desejamos tal coisa, de onde vem os nossos prazeres, por que são assim, por que não são outros, etc., por que vivenciamos dessa forma os prazeres. Para entender isso é preciso entender como o poder age sobre o sujeito, né? E o que o Foucault percebe é que o modelo tradicional de pensar essa relação do sujeito com o poder é um modelo jurídico no qual o poder basicamente age sempre de forma negativa sobre os sujeitos, estabelecendo proibições, negando, impondo tabus, falando isso não pode, isso é proibido, e por aí vai. Então parece que a impressão que a gente tem é que existem sujeitos que têm lá seus desejos e seus prazeres, e depois vem um poder que age sobre eles, simplesmente impondo restrições e negando coisas. E o Foucault vai dizer, olha, esse modelo é insatisfatório, é insuficiente, não é na forma de uma lei impositiva que o poder age sobre os sujeitos, é também, sobretudo, na forma de estímulo, de produção, de constituição do próprio desejo. E para entender, então, como o poder age sobre nós, constituindo a nós mesmos, produzindo em nós essa forma específica de subjetivação, essa forma específica de vivência dos prazeres, dos desejos, da nossa sexualidade, para entender isso, é preciso um novo modelo. E aí a grande parte do livro vai ser dedicado a isso. E aí o foco é justamente esse, de que o poder age, sobretudo, positivamente, constituindo sujeitos, produzindo nossos desejos, e a partir daí fica mais claro entender o porquê que, afinal de contas, a relação de poder tem esse papel constitutivo, né? Nós somos produzidos nessas relações, podemos alterar, modificar nós mesmos, mas sem negar o fato, né, que para mim
acho que é uma tese realmente genial do Foucault e que foi bem desenvolvida, o simples fato de que nós somos produto disso. A gente não pré-existe isso, e lidar com isso não significa, né, investir contra o poder, contra a repressão que simplesmente age sobre nós em busca de uma forma originária, pura, da vivência dos prazeres e dos desejos. Não existe essa forma pura anterior, né? Ela é sempre produzida. E é um ponto problemático na relação com Frankfurt também, né? Hã? Que acaba sendo um ponto problemático com Frankfurt, essa ideia de Pois é. liberação de algo pré-existente. Exato, né? Essa é um tema que eu acho interessante, aliás, né? Quando a gente lê os frankfurtianos, pensando aqui no Adorno, por exemplo, tem uma expressão que ele usa, né? O sujeito débil, o eu débil, né? Enfim, é claro que é uma relação mais complexa, mas eu acho que também os frankfurtianos embarcaram nessa concepção muito, um modelo, né, repressivo do poder, o poder agindo como sobre o sujeito, mas numa forma negativa, deformando o sujeito, né, retirando, por exemplo, toda a tese do Adorno daquela coisa que a indústria cultural teria roubado, esquematismo, etc., do sujeito. Tudo isso é sempre uma espécie de estrutura que age sobre os sujeitos, empobrecendo, retirando algo, corrompendo algo que seria próprio do sujeito. Isso acho que realmente é uma via muito diferente de pensar essa relação. Ok, eu vou interromper um pouco a conversa de vocês, e já passado aí 1h40 do início do evento, temos a inscrição da colega, né, Laís Lopes, e infelizmente a gente não tem mais nenhum inscrito no momento, então vou passar a palavra para a Laís, né, fazer a pergunta, e eventualmente vocês já podem, né, fazer considerações finais, ficarem à vontade aí. Laís, você me ouve? Ei, ouço. Estou tentando lidar aqui com esse aplicativo. Mas, enfim, muito obrigada, professor Marco Antônio, obrigada, Tiago, pelos comentários. Foi muito interessante mesmo a conferência, e eu queria aproveitar que a gente tem a oportunidade de ouvir o Marco para fazer talvez uma extrapolação, né, do próprio tema para pedir essa extrapolação do próprio tema da conferência, e querer saber do Marco, assim, quais seriam as questões contemporâneas de outros autores que não sejam necessariamente frankfurtianos, né, mas que venham nessa herança e num questionamento mais de viés Foucaultiano da teoria crítica recente, e que poderiam talvez lançar luz para essas questões que foram discutidas sobre universalismo, particularidade, né? E assim, eu já pergunto isso muito influenciada pelo fato de que estou participando junto com o Marco Antônio de leituras compartilhadas do Mbembe, e que essas questões são bastante prementes nos textos dele. Então, eu gostaria de saber mais de autores Foucaultianos que possam nos permitir fazer esse diálogo, que talvez poderiam, inclusive, esclarecer melhor essas questões que possam ser mal interpretadas pela teoria tradicional crítica foucaultiana. É por aí o meu pedido para um aprofundamento, por assim dizer. Certo. Então, eu vou aproveitar que nós não temos nenhum inscritos e vou utilizar das minhas prerrogativas para inserir uma pergunta minha junto com a da Laís. Eu vou mais para o... Como, enfim, eu não tenho essa leitura, né, sobre esses autores contemporâneos que fazem essa leitura entre Foucault e Escola Frankfurt que se apresentou hoje, com exceção do Martin Zarr. Então, a minha pergunta vai mais no campo de uma sociologia das ideias, assim, e do meu próprio lugar, né, da minha experiência dentro da academia. E aí, na primeira conferência, né, aliás, o Habermas circulou aqui, né, também na fala do professor Amário Fleck, e aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre a seguinte proposta, a seguinte hipótese que eu vou levantar, né, tipo assim, quando eu estive também
na minha graduação, no mestrado, né, Habermas era dos autores mais lidos, frequentados, e ele tinha esse conteúdo normativo sobre o que era a esfera pública, como é que deveria ser uma comunicação livre de dominação. E aí a minha pergunta para você é se esse interesse desses autores contemporâneos em resgatar o diálogo de Foucault com a primeira geração da Escola de Frankfurt tem a ver, talvez, com o definhamento do projeto normativo do Habermas, né? Então, assim, eu pego uma outra autora que, não sei se ela se considera Foucaultiana, mas é a Wendy Brown, né? Quando ela vai falar sobre desdemocratização, ruínas do neoliberalismo, né? O Dardot e o Laval, assim, o projeto, né, dessa esfera, né, internacional, ele meio que ruiu, né? Assim, e aí eu tô tentando atrelar não o desinteresse, né, o desaparecimento assim do Habermas dos programas de pós-graduação e o aparecimento de autores como Foucault, Mabembe, Agamben, né? Enfim, era mais nesse sentido a minha questão. Pode ficar à vontade. Bom, liguei aqui o microfone, então vamos lá. Eu vou tentar, assim, começar da primeira questão. Primeiro, a Laís, é um prazer vê-la aqui também, né? A gente já se vê no outro grupo, que a gente está lendo o Mbembe. Assim, de fato, é claro que há muitas apropriações diferentes, né, do Foucault, da genealogia, por diferentes frentes, assim, do pensamento contemporâneo. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala da leitura dos frankfurtianos, a própria expressão frankfurtiana é ela mesma. O que exatamente a gente pode considerar um frankfurtiano? Aquele que está dando aula lá na Universidade de Frankfurt, né? Então, só o Martin Zara aqui, desses todos que eu falei, seria um frankfurtiano, propriamente dito, pelo menos dessa nova geração aí. Mas, enfim, a própria ideia de tentar classificar alguém como teoria crítica é uma coisa muito complicada. O próprio Amaro Fleck tem um texto sobre isso, que é a teoria crítica final, em que ele vai justamente questionar essa concepção da escola, essa divisão em gerações, essa tendência a querer uma espécie de construir uma definição que é meio genealógica, tipo assim, vem fulano que foi aluno de fulano, que foi aluno de não sei quem. Enfim, tudo isso é muito limitado, muito complicado. A tentativa também de encontrar elementos comuns no pensamento deles é muito difícil, né? Quando a gente tenta colocar no mesmo grupo Habermas, Honneth, Adorno, se a gente ampliar ainda, Benjamin, Marcuse, né? Enfim, aí o que há de comum ali vai ficando cada vez mais difícil. Não sei o que dizer, assim. Agora, o que eu percebo é o seguinte, que as perspectivas críticas, e aí não é só teoria crítica, as perspectivas são de várias ordens, assim, contemporaneamente, e tem áreas que eu acho que tem uma vivacidade hoje muito maior do que a teoria crítica tradicional, assim, que vem de Frankfurt. Áreas como o pensamento decolonial, por exemplo, pensamento feminista, o pensamento negro, etc. Essas áreas, me parece que elas estão produzindo muito mais e mais de uma forma assim, mais ampla, dialogando com problemas do nosso tempo, de uma forma mais viva, etc. Mais do que aqueles que são herdeiros dessa tradição política, embora eles, por vezes, também participem desse diálogo. O caso da Amy Allen, por exemplo, sobre a questão do feminismo, enfim. Mas eu vejo muitos autores que podem ser associados a essas diferentes perspectivas, assim, o Mbembe, por exemplo, no pensamento negro, decolonial, enfim, o Paul Preciado, o próprio Wendy Brown, enfim, tem muita gente, todos esses que eu mencionei aqui leem Foucault, se apropriam de coisas do Foucault, descartam outras, vão adiante em alguns aspectos. Então, eu vejo múltiplas apropriações, cada um pegando aquilo que lhe convém, digamos assim, nesse ponto fiéis àquilo que o próprio Foucault sugeriu, né, fazendo uso dele como uma caixa de ferramentas, cada um vai lá e se serve daquilo que interessa. Eu mesmo me vejo muito mais assim em relação ao Foucault, vou lá, pego o que eu quero, e etc. E eu vejo, de maneira geral, esse tipo de relação com a obra do Foucault, inclusive por parte desses herdeiros mais diretos da tradição frankfurtiana. Então, seja complementando aquilo que eles pretendem, ou que supostamente seriam as fragilidades
da teoria crítica, seja revendo a perspectiva da prática crítica a partir de uma influência maior da genealogia, mas eu vejo também eles pegando aquilo que lhes interessa. E é basicamente a questão da analítica do poder, é o que eles mais pegam, né? Que dá para entender porque é talvez a grande contribuição do Foucault para a gente desenvolver um pensamento crítico. Agora, sobre a pergunta do Amaro Fleck, né, aliás, do Amaro Fleck não, né, do Felipe citando o Amaro, se essa volta ao Foucault teria alguma relação com um certo definhamento da teoria crítica, né? Bom, eu vejo que sim. Eu usei, acho que esse termo até para falar de uma certa volta a Foucault como uma tentativa de refrigerar a tradição da teoria crítica para que ela pudesse voltar, digamos assim, a exercer um certo papel que no início ela teve, de conjugar mais claramente essa reflexão filosófica, etc., mas com o pensamento crítico do presente, um diagnóstico da nossa realidade social e uma clara perspectiva de transformação social e tal. Então, acho que eles veem em Foucault talvez uma possibilidade de se aproximar, né, de realizar um diagnóstico do presente. E eu acredito sim, enfim, quem falou aqui foi o Amaro, e depois o Luiz Decaux, né, que até estava aí, não sei se ainda está, mas os dois têm enfim, eles estudam muito mais a tradição crítica do que eu, e eles têm uma perspectiva assim, de perceber um certo, digamos assim, um desgaste dessa tradição, uma perda talvez da sua vivacidade, a gente poderia até dizer um quase esgotamento, né? Gente, parece que o professor Marco Antônio caiu. Vamos aguardar um pouco enquanto ele não volta. Acontece, bicho, acontece. Internet, olha, esse negócio de novas ferramentas, meu amigo. Galera, tudo bom? É assim, o cara cai. A culpa é do vizinho. A culpa é do vizinho que roubou a senha do Wi-Fi dele. Uhum. O vizinho ligou o Netflix, meu amigo. Aí lasca. E o bom é que fica gravado. Até as piadas bestas aqui durante a queda. Ai, ai. E aí? Tudo bem com vocês? Eu tô deixando o microfone ligado para tu não ter que ficar falando sozinho. Solidariedade. Bom. Se ele não tiver percebido, eu avisei ele aqui pelo WhatsApp. Ixi, ainda tem isso. Continua falando. Aí, ó, ele voltou. Acontece. Caiu aí, eu tava no meio aqui, né? De repente todo mundo congelou aqui. E aí eu pensei, ó, tem alguma coisa dando errado. Deu ruim, né? Mas enfim, eu tava em que ponto quando congelou, né? Estava comentando sobre o trabalho do Luiz Felipe e do Amaro, que já admitem esse esgotamento, ensimesmento, sei não como é que fala, da crítica, e essa questão. Mas enfim, o que eu estava dizendo é só que eu concordo com eles, que eu acho um certo descaminho até da tradição, ela se perdeu em questões que eu não vou dizer que elas são insignificantes, mas primeiro não são as que mais me interessam e acho que elas se afastam da ideia de uma teoria crítica da sociedade. Elas, enfim, acabam se perdendo num grau de abstração muito, muito elevado e tal. Que talvez tenha direito, legitimidade, sim, direito de existir, mas enfim, eu acho que é uma outra, vai virando uma outra coisa, né? E acho que o Foucault permite voltar um pouco para esse engajamento mais direto com o diagnóstico do nosso tempo. Então, acho que dá para entender esse interesse no Foucault nesses termos, né? Dialogar também mais diretamente com essas outras questões que também não foram diretamente enfrentadas pela tradição frankfurtiana, pelo menos nas suas versões assim mais tradicionais, que é a questão decolonial, a questão feminista, a questão racial, também não são questões que tradicionalmente foram enfrentadas ali, e acho que não dá para a gente desviar dessas questões hoje, não dá para a gente ignorá-las, a gente precisa enfrentá-las, e acho que o arsenal do Foucault ajuda, né? À toa que muitos teóricos dessas tradições vão voltar a Foucault, vão
vão partir da proposta dele, da analítica do poder, da ideia de sujeição. São conceitos importantíssimos em várias dessas vertentes. Eu vou aproveitar já tomando seu tempo já meio no limite, né? Mas ainda insistindo nessa questão, porque uma das participantes, a Zilda, ela pergunta especificamente sobre a resposta que o Habermas teria apresentado na Nova Obscuridade, né? Se você conhece esse debate, ela pediu para você comentar. Oi, assim, na verdade, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá. Então, ótimo. Bom, obrigado, Zilda. Zilda está aí, então, também? Ótimo. Na verdade, assim, eu não vou saber te responder. Eu tenho, como eu disse para vocês, assim, eu tenho uma relação com a obra do Habermas, que que basicamente eu parei de estudar Habermas nos últimos 10, 15 anos, assim, e meu foco, meu tempo, assim, minha dedicação ao pensamento dele se deu sobretudo na época de mestrado e graduação, e eu fui acompanhando até Verdade e Justificação. Eu era um leitor bastante atento do Habermas, do que era publicado, as coisas que saíam. Eu estava, enfim, debruçado, interessado naquilo. Depois eu fui me afastando cada vez mais. A Nova Obscuridade, por exemplo, é um livro que eu praticamente, assim, eu só passei por alto dele, eu não saberia te responder. O que eu sei é que ele revê algumas questões, mas eu não sei até que ponto se é satisfatório. Aliás, se alguém pudesse esclarecer essa questão, acho que eu ficaria feliz, assim, mas eu não vou poder ajudar nesse ponto, não. Eu estou na mesma página. Bom, nesse caso, como não tenho mais nenhum inscrito, né, eu vou encerrando, então, a terceira conferência. Queria, mais uma vez, agradecer imensamente a disposição do Marco falar com a gente hoje, os comentários de Tiago. Acho que funcionou bem esse modelo. É isso, fica o convite para as próximas conferências, né? A Laís, que estava aí perguntando, é a nossa última conferencista, no dia 9 de julho. Semana que vem, o professor Marcelo Maciel Ramos, né? E no dia 2, a professora Mariana Fischer. E é isso, as inscrições estão todas abertas via CIGAF, fiquem à vontade para fazer. Então, eu passo a palavra uma última vez para o Marco, quiser agradecer, fazer algum comentário, Tiago em seguida, e é isso. Bom, gente, eu que agradeço muitíssimo a oportunidade, foi um prazer conhecê-los, assim, ainda que virtualmente. Infelizmente, nosso mundo agora é o que está sendo possível, mas para mim é um prazer tratar dessas questões. Eu ofereci, assim, no ano passado, uma disciplina na pós-graduação, inclusive a Zilda estava fazendo a disciplina aqui no programa, né, do Direito aqui da UFMG, sobre justamente essas novas leituras aí dos frankfurtianos, essa chamada quarta geração, que também eram autores e textos que eu desconhecia, e foi ano passado que eu tive tempo de me debruçar mais sobre eles, e para mim foi um prazer poder trazer algumas dessas questões aqui, dialogar com vocês. Enfim, vida longa ao projeto. Aliás, parabéns pela iniciativa desse evento. Eu estou em ótima companhia, em excelente companhia. A Laís ainda vai falar, né, o Marcelo Maciel, meu colega de projeto de linha lá na pós-graduação na Faculdade de Direito da UFMG, e o pessoal também, o Luiz Decor, um amigo, um conhecido de muito tempo, o Amaro, enfim, tá uma conexão grande aí. Minas aí tá chegando em peso no evento de vocês, mas parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Tiago? Não, queria agradecer, né, todo mundo que participou, agradecer a Felipe, que me convidou para participar do debatedor, agradecer a palestra do professor Marco Antônio, que para mim foi excelente. Estou à disposição aí, porque daí vier. E, assim, eu queria terminar só com uma questão que talvez seja interessante para quem ficou com mais interesse na discussão, que pode talvez, né, ficar atento a isso, que é talvez dentro dessa ideia de ontologia do presente é um ponto que a gente não tocou, mas eu pensei em perguntar, mas eu achei que seria uma pergunta muito, muito gigantesca. Mas é o ponto do que é o fascismo, né? Assim, o problema do fascismo dentro de Frankfurt e dentro do pensamento de Foucault, e como sínteses podem ser possíveis, né?
Eu quero só sinalizar para quem participou e não tinha tanta familiaridade com a obra que eu acho que essas duas tradições têm, de certa forma, elas até se organizam em torno um pouco do problema do fascismo, assim, né? Talvez Foucault um pouco menos, mas Frankfurt, com certeza, se organiza um pouco em torno do problema do fascismo, né? Assim, não é uma questão menor, acidental, né? Eu digo porque é o que a gente falou de ontologia do presente, é o que a gente está vivendo, então, só para sinalizar para quem tiver mais interesse, que são autores, são leituras que ajudam muito. A gente vai precisar organizar outro seminário, né, Tiago? Eu não vou debater, então só para quem... Então eu vou encerrando. Isso, porque, né, não dava, mas tá aí. Já entrando aí às 9 horas, eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejar para vocês um São João, na medida do possível, né? Feliz, que todo mundo fique salvo em casa, e é isso aí. Alavantu, gente. Boa noite. Valeu, um abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Interromper a gravação.